eu acho que assim, eu agarrei mais nele, sabe? Então, pelo menos depois, se eu esquecer, retomar o raciocínio. Não, gente, eu repito, para mim repetir não é nenhum problema. Acho que o que é problema para mim é quando vocês ficam com a dúvida e não perguntam. Isso é problema. Deixa eu entrando no Spotify de novo. Cadê? Eu vou. Pronto, tá aqui. Então vamos lá, gente. Vamos ver aqui como é que nós montamos esse quadro aqui, né? Vou fazer ele outra vez aqui, tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui uma população hipotética, né? De 2.000 pessoas, onde nós vamos aplicar a mesma sensibilidade e especificidade que nós calculamos aqui no exercício anterior, para poder ver qual será o valor preditivo positivo negativo, né, se a gente mantivesse os parâmetros de validade, sensibilidade e especificidade calculados no exercício anterior, mas com uma prevalência de apenas 10%. Então, eu pus aqui 200 pessoas, né, com 2.000 pessoas, podia ser 100, ou podia ser 300, ou podia ser 10.000, eu escolhi 2.000, tá? E aí eu vou calcular segundo aqueles parâmetros. Bom, aqui está me informando que a gente vai ter uma prevalência de 10%, né? Se a prevalência é de 10% em dos 2.000 casas, então eu vou ter aqui 10% de 2.000. Então vai ser 2.000 Professor, multiplicado. Oi, alguém está falando comigo? eu não entendi eu não entendi por que 2.000, por que não deixa 200? Não, É por que nada, foi só por gosto. Podia ser 200, podia ser qualquer coisa, tá? Eu falei, quando você vai trabalhar assim, um exercício como esse, onde ele te deu a sensibilidade e a especificidade, e te deu a prevalência, você pode usar qualquer tamanho de população que você quiser. Eu pus 2.000 apenas porque eu quis pôr. Porque no final eu ia voltar ele para 200 para você ver que não muda nada. Então, mas eu vou fazer isso aqui agora. Então vamos começar com 2.000. 2.000 por quê? Porque eu escolhi, tá? Podia ser qualquer outro número, tá? Porque eu quero calcular o valor preditivo, positivo e negativo. Dada a prevalência e a sensibilidade e especificidade já estão definidas, não importa o tamanho da população, o resultado vai ser o mesmo, tá bom? Mas vamos aqui, se são 200, eu vou ter aqui então 1.800, né? Que vai ser o total menos as casas que estão infestadas com barbeiro, então 1.800. Se a sensibilidade está definida aqui como 80%, né? 80%, então, o total de casas verdadeiramente positivas vai ser igual o total de casas com barbeiro multiplicado pela sensibilidade da observação do morador, não é isso? Então aqui eu vou ter 160. Se aqui foi 160 nos 200, então os falsos negativos vão estar aqui na diferença, né, de 200 menos os 160, que são os verdadeiramente positivos. Então, já calculei aqui. Aqui agora, eu vou ver. Se eu tenho 1.800 casas onde não tem barbeiro, né, que é essa diferença aqui da prevalência para o total, e tenho uma especificidade de 87%, né? Então eu posso calcular aqui qual vai ser a quantidade de verdadeiramente negativos, né? Então aqui vai ser igual os 1.800 multiplicado pela especificidade. Então tá aqui, ops, deu certo. Peraí. É isso mesmo, né? Deixa eu ver se eu fiz a... Não, não sei se eu fiz a conta certa. Né? Errei. Igual os 1.800 vezes, eu somei em vez de multiplicar, 87%, tá? Deu 1.000, ué, somou de novo? Igual 1.800 vezes 0,87. Pronto. É porque
aqui no meu computador, o asterisco e a soma estão na mesma tecla. Então eu errei ali. Tá? A gente pode deixar assim numa casa decimal, né? Aqui vamos tirar essas casas decimais aqui, que não faz sentido. Pronto. Bom, se aqui é o total de verdadeiramente negativos, né? Aqui os verdadeiramente negativos, então eu vou fazer aqui quantos foram os falsos positivos, que vai ser 1.800 menos os verdadeiramente negativos. Então aqui eu tenho esse total de falsos positivos. O total aqui vai ser a soma, né? Igual 160 mais 240. E aqui também vai ser igual verdadeiramente negativos mais falsos negativos. Dá o total. Tá. Então agora eu já posso calcular, até já calculou aqui, né? O valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. Né? Então a gente viu que quando nós trabalhamos com a prevalência mais baixa, o que aconteceu? Reduziu o valor preditivo positivo, que era de 93%, caiu para 40%, e aumentou o valor preditivo negativo, né? Que aqui era de 65%, passou a ser 98%. Então aqui, gente, só vai fazer aquilo que você perguntou lá no início. Se for 200, olha o que acontece. Não muda nada o resultado do valor preditivo positivo e negativo. Muda as quantidades aqui, né? Se eu passar aqui para 100, também, ó, muda os números, mas o valor preditivo positivo e negativo não vai mudar, porque a prevalência é a mesma, a sensibilidade e a especificidade são a mesma. Ok, gente? Eu tinha passado aqui para 2.000, né, em vez de 200, para poder fazer essa mágica no final, de passar para 200 e as coisas continuar como estão. Claro para todo mundo, gente? Sim, prof. Então, qual que é a relação entre os VPP encontrados com as respectivas prevalências? Com a prevalência maior, né? À medida que aumenta a prevalência, aumenta o valor preditivo positivo, reduz o valor preditivo negativo. Se eu reduzo a prevalência, o que vai acontecer? O valor preditivo positivo cai, o valor preditivo negativo aumenta. Tá? Bom, então nós vimos aí o efeito da questão do valor preditivo positivo. Então, quando a gente discutiu aquela história, olha, imagina que eu estou no posto de saúde, chega alguém com sintomas de dengue em fevereiro, né? Em fevereiro chega alguém com dor de cabeça, rasco cutâneo, febre, tá? Em Betim. Se eu, com esses três sinais e sintomas aqui, eu pensar em dengue, né? Eu tenho uma chance dada de estar certo. Se chegar uma pessoa com os mesmos três sintomas, os mesmos três queixas, né? Sinais e sintomas aqui, em setembro, a probabilidade de ser dengue é muito menor. Quer dizer, o valor preditivo positivo desses três sintomas para dengue, no momento em que tem uma alta prevalência da doença, ele é mais alto. Quando a prevalência cai, que é o que acontece lá em setembro, né, onde a transmissão está mais baixa, né, os mesmos três sinais e sintomas, o valor preditivo positivo dele é muito menor. Né? Quando aquela história que a gente sempre escuta, né, vocês vão escutar, algum parente seu já deve ter perguntado para você, você vai ser daquele médico que tudo vai falar que é virose? Aí você vai falar, não, você vai falar, vai ser sim, porque o mais provável que a pessoa tenha é aquilo que está circulando na comunidade com maior intensidade. Né? Então, quando se fala, não, é dengue, tudo é dengue. É dengue porque naquele momento, esses três sinais e sintomas, na época de alta transmissão, eles têm uma grande probabilidade de identificar corretamente dengue. Quando sai para o tempo de baixa transmissibilidade,
Isso muda mesmo, né? E não está errado, é só uma questão de probabilidade, é uma questão de valor preditivo positivo, ok? Que é muito influenciado pela prevalência. Então, não é um mero acaso essa história, que em alguns momentos tudo é a virose. É porque isso é que está circulando muito, isso é que é o mais provável de ser. E com aqueles sinais e sintomas, nesse momento, a grande maioria realmente vai ser dessa forma. A gente viu aqui, ó, quando a gente tinha uma prevalência altíssima de 60%, 93% o valor preditivo positivo. E o valor preditivo negativo só de 65%. Quando a prevalência caiu, nosso valor preditivo positivo foi lá para baixo e o valor preditivo negativo aumentou muito, né? Aumentou muito, tá? Bom, vamos ver qual que era. Admita agora a adoção de uma estratégia de borrifação domiciliar em todos os domicílios onde o paciente informavam a presença de barbeiros. Em qual situação ocorreria o menor desperdício? Na primeira ou na segunda? Então vamos lá, gente. Toda vez que a gente está diante de uma pergunta, a gente tem que, primeira coisa, entender a pergunta, né? O que está sendo perguntado? Então, assim, antes de responder, isso vocês têm que sempre colocar isso na cabeça. Pode ser para um problema real da sua vida, pode ser num concurso ou numa prova que você está fazendo, qualquer coisa. Primeiro, entende a pergunta. Se você não entender a pergunta, não tem jeito de ter uma boa resposta. Mesma coisa o diagnóstico. Sem o diagnóstico, eu não tenho como fazer um bom tratamento. Se eu não entender a doença, eu não tenho como fazer um bom tratamento. Então, a primeira coisa, eu tenho que ouvir o paciente, eu tenho que prestar atenção nele, eu tenho que examinar, né? Com isso, eu vou construindo as minhas hipóteses e conseguindo dar uma resposta mais adequada, né? Claro, né? Lembrando, né, gente? Se o paciente tem um risco de morte, a primeira coisa que eu tenho que pensar não é na doença que ele tem. É como evitar, por exemplo, o choque, né? O paciente está chocando. Eu vou ficar preocupado com o diagnóstico? Não, eu vou tratar o choque. Depois eu vou olhar o diagnóstico de fundo que tem. Mas pergunta, se eu não entender a pergunta, não tem resposta boa. Eu não sei se já contei essa história para vocês, mas eu vou contar de novo. Quando eu estava no doutorado, eu tinha feito, né, a prova de inglês, mas a gente tem que fazer, na época, fazer a prova de 2 línguas, né? Eu fiz a de inglês, que logo que eu entrei, e depois eu tinha que fazer outra. Eu escolhi francês, porque eu tinha estudado francês no ginásio. Eu sabia um pouquinho. Eu fui para a prova, tinha um tanto de gente fazendo prova, né? Aí, o que eu fiz? Antes da prova, obviamente, eu estudei um pouco, eu li alguns artigos da minha área em francês para poder pegar mais ou menos a linguagem, né? Bom, eu fui para a prova. Todo mundo foi ler o texto. Eu não fui ler o texto, eu fui ler as perguntas. Eu fui lá, li as perguntas, li com muita atenção. Depois que eu entendi todas as perguntas, eu fui ler o texto. Então, como eu sabia o que eu estava procurando, quando a resposta passava na minha frente, eu sabia que aquela era a resposta para a pergunta. Porque eu tinha entendido a pergunta já. Quando você não sabe o que está procurando, você também não sabe quando acha. Né? Se você não sabe o que está procurando, você não sabe quando achou. Então, primeira coisa, entenda a pergunta. Serve para a prova e serve para a vida. Entenda o problema. Depois você vai procurar a resposta. Porque a resposta, o mundo é um vasto depósito de respostas. Quem revela a resposta é a pergunta, não é o contrário. A pergunta é que revela a resposta, não é a resposta que está descobrindo a pergunta. É exatamente o contrário. Então você tem que saber o que você está procurando. Então vamos ver essa pergunta aqui. Ó. Admitindo, então, a adoção de uma estratégia de borrifação domiciliar em todos os domicílios, né, em todas as casas, em todas as 200 casas, em todas as casas onde o paciente, né, afirmaram que existe barbeiro, né, em qual situação ocorreria o menor desperdício? Gente, o que é o desperdício para a gente aqui? O desperdício é o borrifar uma casa onde não tem barbeiro, não é isso? Borrifar uma casa onde não tem barbeiro. Em qual das duas situações
isso vai acontecer? Só uma dúvida, Henrique. No caso, é essa da esquerda e a primeira? Hein? As situações que está perguntando. É que eu não entendi qual das situações. Se essa é da esquerda do texto, ou se foi. E a primeira que a gente. E a primeira tabela que a gente fez? Não. Nas duas situações de prevalências diferentes, tá? Ah, entendi. Uma de prevalência de 60%, a outra com a prevalência de 10%. Né? O que vai ditar isso para a gente é o quê, gente? Os falsos O que vai positivos. O valor Não, mas preditivo positivo. valor preditivo positivo. O valor preditivo positivo de 40 está te dizendo o quê? 60% das casas onde o morador diz que tem barbeiro, não tem barbeiro. Né? Quando eu falo valor preditivo positivo de 40, estou dizendo que de cada 100 casas onde o morador disse que avistou o barbeiro, em 60 delas não tem barbeiro. Por isso que o valor preditivo positivo é de 40%. Quer dizer, os verdadeiramente positivos correspondem a 40% do total dos resultados positivos. Aqui em cima, na primeira, onde a prevalência era alta, 60%, o valor preditivo positivo é de 93%, ou seja, de cada 100 casas positivas, 93 realmente tem barbeiro. Né? Então, aqui eu teria um desperdício de 60%, aqui eu teria um desperdício de 7%. Tá? Então, o valor preditivo ele dá isso para a gente. Né? Eu contei essa história para vocês já também quando começou a epidemia de AIDS, assim que apareceram os primeiros testes sorológicos, começou uma histeria de testagem. Tinha que testar todo mundo, você tinha que testar para poder matricular no colégio, para frequentar o clube, para assumir o emprego. Só que a prevalência era muito baixa. Se a gente saísse fazendo indiscriminadamente testes de AIDS em todo mundo, o que ia acontecer? O valor preditivo, não me lembro exatamente dos números agora, mas o valor preditivo positivo era alguma coisa em torno de 0,06, ou seja, assim, de cada 100 testes positivos, 94 seriam falsos positivos. Né? Então, você imagina, se cada 100 pessoas que fazem o teste, ia dar 94 resultados falsos positivos. Você ia acabar com a vida de um tanto de gente, né? Porque você está usando inadequadamente o teste. Né? Então, toda vez que a gente, por melhor que seja o teste, né, se a prevalência é muito baixa, o valor preditivo é muito pequeno. Então, dependendo do porquê que eu vou usar, eu tenho que lembrar disso, né? A gente faz testes do pezinho, né, em doenças que são raras, né? Quer dizer, o valor preditivo positivo é muito pequeno. Mas qual que é o nosso maior interesse ali? Né, a gente sabe a primeira coisa, que o valor preditivo negativo é muito alto. Se deu negativo, realmente a pessoa não tem a doença. E entre aqueles que dão positivos, eu tenho como fazer a confirmação. Né? E o impacto que tem do tratamento tempestivo de, por exemplo, da insuficiência lá de hormônio tiroidiano, né? O hipotiroidismo congênito, o impacto na vida da criança é absurdo. Né? Se ele for tratado rapidamente, ele vai ter um desenvolvimento normal. Se eu passar aqueles primeiros dias onde eu consigo fazer o tratamento, essa criança vai ter déficits irreversíveis para o resto da vida. Então, ali, né, mesmo com o valor preditivo positivo baixo, o benefício que traz para algumas crianças é excepcional. Então, vale o custo, vale o cuidado de fazer. Tá? Gente, ó, por hoje ficamos por aqui, que eu vou ter outra aula agora, começando às 10h40. E semana que vem, então, nós fechamos esse bloco e vamos começar o próximo. Tá bom? Obrigada, Henrique. Henrique, Eu agradeço. Pode falar. só uma dúvida, é porque nessa D, se eu respondesse que... Eu entendo porque a resposta seria o VPP, mas se eu respondesse que a justificativa seria pela proporção de falsos positivos, você consideraria certo? Sim, porque na verdade é isso. Dá a mesma coisa, né?
Eu estou falando a mesma coisa. É que eu respondi a outra, só que eu não sei se na sua prova seria aceito assim também. Não, se a resposta responde, porque muitas vezes o aluno dá uma resposta que eu nunca pensei, e está certo. Né? É justo. Se a resposta responde, está respondido. Tá bom? Perfeito, então. Obrigado. Gente, então eu vou parar a gravação aqui e vou encerrar a reunião, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até semana que vem. Valeu, Nós professor. estaremos aqui Boa semana. novamente, tá? Até, Vocês também. tchau. Tchau. Professor, obrigada. Obrigada, Eu que Henrique. agradeço. É isso. Tchau. Obrigada, professor. Tchau.